nossos milhares, quiçá milhões de fãs, mais um resenha pré-Jogos do Brasil. E hoje o time está completo com a volta de Vitor Carneiro, finalmente voltando à labuta, novamente Sérgio Serra e o homem que sabe o cheiro da grama, Zé Raimundo, Talismã Baenão, está aqui com a gente mais uma vez. Galera, sejam bem-vindos. Obrigado. Aproveitem, a resenha vai ser muito boa, então já curte esse vídeo, aperta a sineta, compartilha pra geral e te liga no episódio. É nóis, Queiroz, tá na copa e no copo. O jogo é bom, mas a cerveja é meu foco. Eu vou beber nessa copa até cair no chão, torcendo pela seleção. É nóis, Queiroz, tá na copa e no copo. O jogo é bom, mas a cerveja é meu foco. Eu vou beber nessa copa até cair no chão, torcendo pela seleção. Galera, vamos fazer aqui, que nem a gente fez no primeiro, só que agora a gente está com o time completo, um apanhado de como foi a primeira rodada da Copa. Obviamente vamos dar aqui a primazia de começar com o Zé. E em seguida a gente vai falar especificamente do jogo do Brasil, que é amanhã. Valeu? Zé, o que tu viste nessa Copa que mais chamou a atenção? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado por topar fazer essa resenha aqui com a gente. Muito obrigado, Paulo, Sérgio. Contar com você. Muito legal estar aqui, fazer parte desse grande apanhado sobre o assunto do futebol. Dentro da minha visão, o que eu vi, Paulo, nessa primeira fase, claro que nós tivemos um grande jogo que foi Portugal e Espanha, mas uma das coisas que me deixou feliz foi ver o grande time da Bélgica jogar. Porque a gente tem falado muito de Portugal. Geração a gente tem falado muito de Portugal e Espanha, evidente por causa do Cristiano Ronaldo, porque a Espanha é um bom time, mas a Bélgica, ela mostrou que é uma equipe forte, uma equipe de jogadores muito conhecidos, jogadores que, dentro da minha visão, como um ex-jogador e hoje técnico de futebol, a parâmetro de jogadores conhecidos, ela é de igual para igual com o Brasil e com outras grandes seleções. Tá, então a gente vai aproveitar que o Zé puxou esse assunto. Eu ia começar, ele já escolheu, eu acho que ele escolheu o melhor jogo da Copa para vocês, da Copa até agora, dessa primeira rodada, Portugal e Espanha. Alguém discorda? Eu vou com uma outra partida, mas antes eu quero destacar a formação da equipe do Nós Queiroz, né? A defesa está aqui, né? A meiuca está aqui, a proteção, nosso ataque, o coach, né? Coach. Muito obrigado. Então a nossa equipe realmente ela está montada para a Copa, né? 4-1-4-1, 4-6-4-8, 4-7-6. Essa zaga tá complicada. Mas é porque Rebatedor, a gente não pode esquecer que é Copa e não Copa. Então está muito bem representado. Eu queria abordar duas partidas, né? Para a gente acrescentar o que o Zé já apontou, né? Em outros jogos, eu quero apontar duas situações. A primeira partida é Alemanha e México. O primeiro maravilhoso tempo da seleção mexicana. Um futebol de altíssima velocidade. Prof. Osório. E aí, professor Osório com a sua caderneta, com as suas anotações Sim, lá e tudo, né? Que passou pelo tricolor do Morumbi, né? Muito contestado no início do trabalho, mas que ao ir embora deixou saudade. Então, provando a sua competência. Não gostei muito do segundo tempo do México. Deu chance para o azar. A Alemanha esteve perto de empatar. Mas o primeiro tempo do México, olha, foi de manual. Adorei ver a partida. E o segundo, falo com um pouco de tristeza, porque é uma partida que envolve uma seleção sul-americana, que foi derrotada, mas por que eu abordo essa partida? Muito se fala hoje no futebol que a parte técnica, a parte tática, ela já teria chegado já próximo do limite do que pode ser explorado pelos profissionais. Mas que hoje a grande vertente, não só do futebol como do esporte, é a parte mental. E aí nós temos que falar de Dinamarca e Peru, né? O quanto um pênalti é capaz de destruir um atleta. Já aborreceu o Peru, eu não podia perder. E tu lembra que a gente falou, né? Queríamos até ter um carinho com o Peru, né? Com o Peru, mas não deu certo. Não deu certo. Não levantou o Peru. Então assim, eu lamentei muito, eu vi com profunda tristeza o segundo tempo do Cuevas e ver que apesar de todo o afago, de todo o apoio, a gente conhece isso de vestiário, o quanto isso é feito em momentos difíceis como esse, mas como não foi possível resgatar ele durante a partida. E torço para que seja possível ainda resgatá-lo para a Copa. Tentou, mas assim... Eu acho que a volta dele, Sérgio, já foi uma demonstração de pelo menos ele tentar. É difícil conseguir, né? Mas eu acho que ele teve... E aí, Vitor, desculpa, te interrompi, vai. Não, eu só quero ressaltar isso, né?
as seleções cada vez mais têm aquela estrutura multidisciplinar de trabalho e tudo, o quanto é importante preparar o atleta mentalmente para tudo que pode ocorrer numa partida, ainda mais de Copa do Mundo. Eu vou anotar, o Vitor, eu vou puxar uma coisa que falaste daí que disseste, ele vai falar das surpresas. O que tu chamas, Vitor, na tua opinião? Quais foram essas surpresas? Que eu vou tentar depois fazer um link com o que o Zé e o Sérgio falaram. Primeiramente, É bom estar muito de feliz volta. por estar de volta aqui nessa Depois de um bancada. chinelão. Eu estava fazendo um pequeno estágio lá na Rússia, mas já voltamos. Cara, para mim, primeiro ponto, eu acho que é interessante tu veres o quanto as seleções ditas assim, poderosas, estão encontrando obstáculos nessa Copa do Mundo. É isso que eu vi. É impressionante. Se tu vês isso, Japão ganhou da Colômbia, Hoje. que é um time Tá já graça. calejado pra caramba. Islândia fazendo graça com a Argentina, que também só tem cara calejado ali de velhos carnavais. Suíça com o nosso Brasil. Então, Senegal ganhando. Lembra, né, dos campeões de Copa, né, que estão presentes na Copa, já que temos a Azurra, Uruguai. né, somente venceram na Bacia das Almas, como se diz, Uruguai né? tomou contra. Uruguai e Inglaterra. Inglaterra. E França. E Mas, e França. Mas ali, né, no placar Final dos mínimo, jogos. né, final dos jogos, lances contestados, enfim. Eu vou- Não teve vida fácil para ninguém. Pois é, eu vou então, a gente vai. É muito bom puxar esse papo. Eu acho o seguinte, uma opinião aqui pra gente trocar uma ideia. O que tu falaste eu acho fundamental e eu acrescentaria nesse padrão tático que tu falaste do primeiro tempo do México de forma diferente, a impressionante. Eu nunca vi taticamente um time ter foco 100% e fazer o que o cara deve ter falado 100% como a Islândia. A Islândia foi absurda no que ela se propunha, apesar do Messi ter feito o mimimi do cacete. Mas meu irmão vai jogar de peito aberto? Não vai. E aí eu queria falar uma coisa para vocês. Para mim o jogo mais bacana, assim, talvez pela expectativa que gerou e entregou, foi Portugal e Espanha. Também porque, e aí eu vou entrar no que eu quero dizer, porque o cara desse jogo e dessa seleção, para mim, dos grandes caras, foi o único que disse, não é comigo, a parada é comigo. Sim. Não acho que o Messi jogou mal, acho que ele tentou buscar muito jogo, até porque a Argentina, aquilo que a gente falou, e o Zé e o Vitor, o esquema da Argentina me dá a bola aqui e deixa ver o que eu faço, porque eu nunca vi um time ser um bando como é aquela seleção da Argentina. Por gente boa, sim, por isso mas que um bando. por isso que nós tocamos no primeiro programa até com relação ao Tite e ao Sampaoli, tu falaste um ano de diferença. Eu digo, um ano é muita coisa, né? Um ano é muita Eu coisa. tenho uma outra, mas enfim, o que tu acha disso? Na verdade, você tocou num ponto muito bom, porque assim, eu acompanho futebol, na verdade, eu como futebol, que eu falo para minha esposa, eu como e bebo futebol, sabe? Então, assim, eu vejo o futebol, não só brasileiro, mas em tudo quanto é lugar. A Islândia, com a Argentina, o futebol da Islândia é um futebol que ela propõe esse tipo de duas linhas de 5, às vezes, com uma linha de 5-4-1, mas é um futebol que, se você for ver, a aplicação tática dos jogadores, ela é simplesmente fenomenal. Porque assim... Ela é acima da média. Ela é acima da média por quê? Mas, para isso, você tem que ter todos os atletas com respeito máximo com o seu treinador para exercer aquilo que o seu treinador pede. Então a Islândia contra a Argentina, ela se propõe isso desde a Eurocopa. Não sei se você lembra, o Cristiano Ronaldo reclamou muito porque a Islândia jogou dentro do seu campo com os 11 jogadores. Ora, amigo, lá na Eurocopa. Na Eurocopa. Mesmo limite do Messi. Mas, irmão, quem tem que ter a grande saída não é a Islândia que está Até porque defendendo. quem tem o craque é Portugal, né, Quem papai? tem que ter quem está atacando. Os jogadores da Islândia, a maioria deles tem outra profissão. O goleiro deles é filmmaker, é cineasta. Isso, circulou o vídeo até da Coca-Cola. O treinador dele é dentista e exerce. Aí eu vou fazer uma pergunta que pode parecer louca, por isso que a gente só faz aqui. Esse nível intelectual, entendo o que estou falando, Sim. o nível intelectual de ter outras coisas ajuda nesse entendimento. O cara, não, então, a gente tem uma frase aqui, né, Vitor, que pior do que jogador ruim é jogador burro, tem até camisa. Eu quero saber da Islândia o inverso. Ele pode não ser bom,
mas ele é inteligente. Aí ele consegue fazer isso? Eu entendo, primeiro, o jogador ele tem que ter as valências técnicas. Não, sim. Ponto. Ele tem que ter as valências técnicas. Mas é que alguns que a gente vê por aí... Não, no nível que nós estamos comentando aí, né? Acho que fisicamente são privilegiados, né? Fisicamente são privilegiados, ele é daquela região nórdica e tal. Sim. E é claro que a parte intelectual contribui para um melhor entendimento. Dessa parte que o Zé falou. E aquele negócio que cada dia mais é fundamental no futebol, em alto nível, ainda mais nos esportes coletivos. Os caras acreditam no que o treinador diz. Os resultados estão mostrando para eles que essa forma de jogar dá resultado, dá fama, dá ranking. Então os caras estão acreditando. Olha, é assim que a gente tem que jogar, porque assim está dando certo. Já teve a prova que ele falou, né? Então, assim, a gente meio que fez um ano passando bonito pra caramba, um panorama geral, mas a gente ainda vai continuar nisso, tentando fazer uma projeção pro que vem aí. Os irmãos estão com a água aqui? Na verdade, esse resultado de empate, comparando o resultado de empate entre Brasil e Suíça e Argentina e Islândia, não é porque eu não gosto de Argentina, mas eu vejo a Argentina numa situação pior. Por quê? Porque a Argentina, ao pegar a Islândia, logo em seguida ela pega a equipe mais forte do grupo. A gente já pegou a mais forte. A gente já pegou, teoricamente, a mais forte. Claro que futebol se decide dentro das 4 linhas. Mas, assim, eu vejo a Argentina um jogo muito perigoso. Um jogo muito perigoso contra a Croácia, porque é uma boa equipe. É uma equipe que tem 2 jogadores lá, o Modric e o Rakitic, que são craques, o Mandzukic. Então é uma equipe casca grossa. Vejo um jogo muito perigoso, sério, para a Argentina, mas assim também vejo uma parte tática da Argentina, como você falou, vamos jogar a bola pro Messi que ele decide. Porque se você parar e analisar, até no jogo contra a Islândia teve uma chance com o Bjornsson muito cara a cara. Se tivesse tido a paciência, talvez o resultado seria pior para a Argentina. Eu não sei se vocês lembram, mas ele pegou cara a cara no rebote, quase dentro da pequena área. Faltou a qualidade técnica, mas a aplicação tática deles são fenomenais. Então eu vejo um jogo perigosíssimo para a Argentina. Não gosto da Argentina, não gosto do futebol argentino. Eu, pela Sul-Americana, fora o desespero, eu não posso sem apoiar ninguém na Sul-Americana, no seu Brasil. Viu? Fora o desespero, né, Victor? Eu quero fazer uma parte que é uma coisa que é interessante a gente pontuar. A Argentina tá um bando, não é dessa Copa agora. Ela chegou na final da Copa aqui no Brasil, mas ela já vinha se classificando lá aos trancos e barrancos, com gol lá no final do jogo, 1x0 aqui, 1x0 ali, chorado. Eu faço a brincadeira da rivalidade, mas eu acho assim, se esses caras passam na Bacia das Almas, se eles passam, mesmo que eles empatem contra a Croácia, meu amigo, virou tango, virou Gardel. E aí é o meu cagaço. Olha, primeiro eu quero lembrar aqui a pronúncia excelente do nosso coach no programa passado, sobre os it da Croácia. Perfeito, impressionante a pronúncia. Bem, eu quero só lembrar o seguinte, dentro disso que tu estás falando aí, tem uma Copa dos Hermanos que cai exatamente nisso que tu falaste, que foi em 90, né? E dentro de uma ideia onde tinha o Maradona e tinha o Goicoechea. E ninguém acreditava naquele time. Aí eles foram para uma semifinal com a Itália em Nápoles, né? O artilheiro era o Totò Schillaci, né? E eliminaram a Itália. E foram para a final com a Alemanha e venderam caro. E tu olhavas aquele time da Argentina e tu dizia assim, Maradona e o Canidia, vai empurra o Canidia aí nessa... Aí os caras foram, tem aquilo que eu acho que aí... Então é perigoso os irmãos evoluírem, é perigoso. Lembra que a gente falou, o Messi não tem a capacidade de liderança. Eu acho que ele... Isso aí o futebol até me ensinou um pouco isso, né? Tem jogadores que poderiam ter esse atributo, mas parece que abrem mão para funcionar melhor. Para ele funcionar melhor. Isso eu compreendi no futebol. Para funcionar melhor. Eu acho que ele até tentou, ele pode até ter tentado, mas ele viu assim, eu perco, não funciona. Então, é cedo para falar, ou então bora combinar também que o Neymar também não tem essa eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Eu te confesso que eu nunca nem trabalhei essa questão. Vamos guardar o Krakatoa. Agora, vou fechar só o seguinte. Cabelo de Krakatoa para o seguinte, a pergunta no jogo da Argentina e Croácia, eu acho que passa pelo seguinte. É óbvio que a Argentina está muito pressionada para vencer o jogo. A questão que a gente tem que ver é o que está na contabilidade da Croácia. A Croácia pode fazer o seguinte, peraí, eu carimbei a Nigéria,
Eu carimbei a Nigéria. Fiz o BDB. Posso aceitar que posso aceitar esse empate. Negociar o empate. Vou aceitar e vou resolver a minha parada no último Na jogo com a Islândia. Islândia. Então, cuidado, que é um grupo que pode acontecer aquele famoso Jogo. tríplice empate, os 3 com 5 e a Nigéria com 0. Pode acontecer. E vai pra sal. E pode acontecer outra Calma. coisa. Pode ser um jogo de compadre E entre outra- Croácia e Irlândia. E vale salientar também... Não, pode ser de culpado, mas vê bem. Olha bem. Vamos considerar que a Islândia ganha a Nigéria. Então, vamos considerar que a Islândia ganha. A Irlândia vai Então, pra virar 4. para a última rodada, vamos supor, Islândia com 4, Croácia com 4, Argentina com 2 e Nigéria com 0. Ah. Dentro dessa maior probabilidade, né? A Argentina ganha a Nigéria. Vai para 5. 5. Então, cuidado, Mas se, por que exemplo, poderá haver essa questão do saldo. Não, aí, mas né? estou te dizendo assim, vai a Croácia ganhando da Argentina e a Islândia ganhando da Nigéria. Não, é jogo de sim, compadre. acabou. Até que eu acho que a Croácia ganhando da Argentina, independente do que acontecer no outro jogo, a Argentina está em frangalhos. Então vamos aproveitar e falar de outro grande que também teve uma estreia complicada. E o terceiro que a gente vai falar, obviamente, é o Brasil, mas vamos até para aproveitar, a Alemanha perde do México. Esse grupo, galera, a gente já falou, mas para quem não sabe, é o grupo que cruza com o Brasil. O segundo cruza com o primeiro e vice-versa. O Sérgio já puxou aqui que o México teve um primeiro tempo, talvez um dos melhores da Copa, de todos os jogos. Para mim foi o primeiro melhor tempo que eu vi, honestamente. Coletivo, falando de coletivo, foi. Mas aí eu vou na Alemanha. Eu vi muita gente aí foram ver a Alemanha e disseram que o grupo da Alemanha não estava mais tão unido, começou a pintar um monte de problema na Alemanha. Teve uma reunião agora, portas fechadas, ele trancou o treino, ninguém foi dar entrevista. Será que a Alemanha não está mais esse bicho-papão que a gente vai Na verdade, como o Sérgio foi bem feliz, vi também taticamente, quando eu falo taticamente, porque eu olho muito a parte tática do futebol, né? Porque hoje já continuo no futebol, mas nessa profissão. Eu vi um primeiro tempo do México muito envolvente, de muita rapidez, de muita troca de passe, e uma das coisas mais modernas do futebol, que hoje todas as seleções, as principais seleções, ela joga em forma de triângulos, de triangulação. Não sei se você vê todo mundo se aproximando, sempre você tem duas jogo opções. associado. Jogo associado. Hoje o jogo associado Isso é muito geração ESPN. É muito importante esse estilo de jogo, até porque é a forma com que você sai da marcação. Porque você pega uma Islândia lá atrás, mas se você jogar aproximado com toque de bola rápido, não tem como segurar. Só se a bola não entrar, isso pode acontecer. Mas viu o México, o primeiro tempo do México, na verdade o México era para ter matado a Alemanha logo. É evidente que eu escuto, eu tenho uma frase do Galvão Bueno, que ele fala que a Alemanha... Olha o que ele fez! Que a Alemanha ela joga uma coisa parecida com o futebol. É verdade. A gente não pode esquecer que a Alemanha é a Alemanha. Evidente que ela perdeu um jogo, é muito perigoso também a situação da Alemanha, mas ela perdeu um jogo, 6 pontos ela classifica, ela pode cruzar com o Brasil. E outra coisa, quer que eu fale uma coisa para vocês? Eu quero que cruze o Brasil. Eu também não tenho receio. Olha bem, não essa tenho. frase. Vamos entrar nisso. Eu não aí, tenho, então. assim. O receio do cruzamento ser logo Eu não tenho. Nenhum. Eu não tenho. Nenhum. Primeiro, eu vou responder a tua pergunta. Eu acho que a Alemanha foi, para mim, ela foi infeliz. Não sei também, agora tem detalhe. Assim como o Zidane saiu do Real Madrid, ele falou: meu irmão, para mim aqui já deu. Eu já ganhei tudo que eu tinha que ganhar aqui. Talvez o Lô talvez o Lô o Catotinha já passou o momento dele. E quase ele come de novo, tu viu? Pô. Quase ele dá aquela comida. Será que não é aquela hora do cara falar assim, porra, deixa vir um outro cara com outra mentalidade pra fazer Ele renovou o contrato até a próxima. Até não sei quando ele vai ficar. Agora, eu não tenho medo de enfrentar a Alemanha às vezes. Não, mas assim, pelo que vocês estão falando, quem ouve aqui, Caio Neves, que saiu de Marte, cai agora e vai perguntar de futebol, parece que o cagaço nosso tem que ser pegar o México. Entendeu? Toda a brincadeira. Sim. E historicamente sempre foi muito difícil no Brasil. O Vitor acabou de tocar no assunto pertinente. Historicamente, todas as competições que o Brasil joga contra o México, os resultados são bem apertados. Não são resultados, jogos apertados. Não são jogos. Não. Até porque o estilo de jogo do México ele casa com o estilo de jogo do Brasil. Quer dizer, o dele casa contra com o nós, não o nosso contra a gente. Então, eu preferia pegar uma Alemanha. Mas é possível, porque pela similaridade do que vai acontecer no grupo da Alemanha e da Argentina, que é pegar também um outro adversário difícil, que é a Suécia, e aí a rivalidade dele lá para aquela banda, que a gente possa ter esses dois grandes fora da Copa. Qual é a probabilidade disso acontecer para vocês?
Eu não acredito na saída nem de Alemanha, nem de Argentina na primeira fase. Eu acho que os dois permanecem. Eu acho um jogo assim. Eu quero que um saia. Eu tenho um jogo Suécia e Itália, último jogo da eliminatória lá na Itália. Na eliminatória, eu tenho na cabeça um estilo defensivo muito forte. Então, assim, a Suécia ela pode vir com esse propósito contra a Alemanha e dar um empate. Tu já tens uma rodada já. Então existe assim como existe planejamento de jogo, existe planejamento da fase. Então a Suécia, o que é a Suécia? Vamos imaginar o treinador sueco. O que está na minha contabilidade? Eu tenho que ganhar a Coreia. Ganhou. Eu não sei se ele colocou na contabilidade dele por quanto ele tinha que ganhar, mas ele ganhou. Aí ele vê o jogo da Alemanha e México, ele diz, opa, peraí, tá fora do que a gente achava. Para a Suécia empatar com a Alemanha, pode ser, mais do que nunca, lindo. O jogo da classificação. Então a Suécia pode justamente ir para esse jogo. Ou eu não segurei a Itália lá, eu vou agora segurar esse 0-0. É o propósito de jogo. Mas eu vou segurar esse 0-0. Aí a Alemanha vai para a última rodada com um ponto. Aí. Tendo que desesperadamente fazer saldo. Ou seja, uma situação até pior do que a da Argentina. Então vamos aproveitar que é o grupo que vai cruzar com a gente. Agora a gente vai falar do Brasil. Como a gente vai estar, esse vídeo vocês estão vendo, vocês já vão saber o que a gente falou de Argentina e Croácia, porque ou vocês estão vendo ele antes da Argentina e Croácia ou depois da Argentina e Croácia. E agora a gente vai falar de Brasil, que é o jogo de amanhã contra a Costa Rica. A gente vai fazer um panorama assim, passar um pano no que aconteceu, mas vamos falar do Costa Rica. O que isso pode impactar? Aí eu vou dar uma opinião para a gente começar a falar do Brasil. A gente tinha dito, Sérgio, no primeiro programa, o nosso mestre dos magos fez uma pergunta. Ele vai ter um susto. Foi. Aí se a gente sentiria jogar contra o que a gente estava dizendo ser o melhor adversário do grupo. E eu disse não, porque eu acho que os caras estão preparados. Aí eu vou dizer, eu me surpreendi negativamente. Eu achei que muita gente sentiu. Eu achei que o Gabriel Jesus sentiu demais o jogo. Demais o jogo. Não estou dizendo que ele tem que ser. Acho que o time não tem que ser mexido, tá? Assim, pelo menos o início do jogo. Mas eu acho que muita gente sentiu. Acho que quem não jogou Copa sentiu muito ali. Muito. E vou fazer aqui uma observação minha, também muito própria. Acho que o Tite sentiu. Ele não esperava, apesar de ele ser o cara que quer esperar qualquer cenário, ele não esperava aquele empate. Até porque os primeiros 20 minutos do Brasil foram muito bons. Né? Era a minha opinião pra gente. Faltou experiência, faltou essa experiência, essa malandragem, o cara mais que saiba, enfim. Eu vi o jogo, né? Eu vi o jogo Brasil e Suíça. Foi um jogo bom. Tá certo que eu vi bebendo. Posso pegar o que não aconteceu, quando a gente vai falar, eu vou começar lá do Gabriel. O Gabriel, ele não teve uma boa partida, mas para ele ter uma boa partida dentro do esquema que o Brasil joga, ora no 4-3-2-1, ora no 4-3-3, ele tem que ser municiado. Não, eu sei. A bola tem que chegar nele para ele trabalhar. Eu acho que ele sentiu aqui. Talvez não. Falta porque, de confiança. posso falar uma coisa para você, Paulo? Sentir, todo jogador vai sentir, qualquer jogador que vai jogar uma Copa do Mundo vai sentir. O problema é que aqui no Brasil é o seguinte: quando a gente brasileiro fala do futebol brasileiro, a gente fala de duas formas. Uma se defendendo por um eventual fracasso e a outra com positivismo. Quando a gente fala com positivismo, é exagerado. Mas eu sou dessa linha de falar eu não que eu digo vejo. Que ele amarelou, tá? Só para não parecer, eu gosto muito do Gabriel, tanto que eu disse que eu acho que não tem que meter o tipo. Eu acho que ele sentiu Deu uma talvez, ótimo que tenha sido no primeiro, para que depois ele arrebente. Tem aquela coisa também, Paulo Vitor, aquela situação de, é primeiro jogo. Vou falar uma coisa para vocês. É inadmissível jogadores da qualidade de onde eles jogam sentir hoje em Copa do Mundo, cara. Evidente que é Copa do Mundo, vai sentir. Mas, amigo, os caras ficam pressionados o ano todinho. É evidente que você carrega o seu país na sua costa. Tudo bem, mas esses jogadores não sentiram. Não tem como eu chegar aqui e dizer que o Neymar sentiu. Agora o Neymar é um outro departamento na parte física. Neymar vai ser nosso assunto especial. O que eu gosto da seleção do Enos Queiroz é que é a única seleção que o treinador, o comandante, o coach, ele tem liberdade para tomar uma. Né? E os jogadores acreditam na proposta do coach. É a única seleção que tem esse atributo. Tite, libera pra galera o Midnight.
A questão da partida do Brasil e da Suíça, né? Até tu comentaste que até os 20 minutos do primeiro tempo, né? Até o gol do Felipe Coutinho, né? O Brasil estava indo bem. Lembrando sempre que eu estava bebendo. Sim, mas estava indo bem. E aí eu fiquei com aquela impressão, né? No sofá, que o Brasil naturalmente iria demonstrar um apetite por fazer, por exemplo, um 2-0 até o final do primeiro tempo. Então, o que mais me frustrou não foi o resultado. Em outras Copas, apesar de nós vencermos, sempre foram jogos difíceis, etc e tal. Primeira rodada é complicada, a Suíça não é nenhuma galinha assada. Então, um jogo tal, prevê um jogo difícil. O que mais me chateou foi isso, da falta de apetite ainda no primeiro tempo. E quando eu falo dessa questão, eu não estou dizendo para o Brasil se abrir, né, dar a chance para a Suíça contra-atacar ou coisa parecida, não é nada disso. Mas demonstrar, através de alguns passes, de fundamentos de jogo, que estava querendo buscar o 2-0, entendeu? E aí, ao não fazer isso, você dá margem para que algumas coisas aconteçam. Para algumas coisas aconteçam, como aconteceu, né? E tu falaste, vocês falaram, até porque o Vitor, tu já quer botar a tua questão? A questão posso botar? Pode. A questão é o seguinte, a gente está aqui para isso. A gente vê craque do time, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Mas eu vou pegar como exemplo duas seleções, o Brasil e a Argentina. A gente vê que o cara não está parecendo o Messi nem o Neymar. Meu irmão, são duas seleções recheadas de estrelas, de cara que pode chamar, como a minha avó falava, honrar o que tem no meio da perna e chamar a responsabilidade. E a gente não vê os caras fazendo isso, meu irmão. Coach, quando tu escolheste esse zagueiro para nossa seleção, eu sabia que sabia. Aí o cara vê assim, no Neymar não está aparecendo. Quem é o plano B? Deixa eu ir pra cima pra poder aparecer. Eu vou. Olha, eu gostei muito da atuação do Felipe Coutinho. Eu também. Eu gostei muito. Eu acho que o Felipe, dentro do que pode ser e tudo. Eu acho que eu vou falar. Eu gostei do Felipe. Do Neymar, tu que é jogador. Não foi só pelo lado daquele time fantástico do Lion. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Neymar, nesse jogo, por sinal, ele apareceu demais. Só que apareceu errado. Tu entendeu o que eu quis dizer? O Neymar, assim, para a equipe. É isso. Né? Ele não funcionou. Ele não funcionou. Eu entendi o que ele quis. Ele não funcionou. Aí é o papo dele lá. Eu não vou nem entrar na parada, que eu não sou conhecedor de coloração capilar, isso pra mim. Esse é o papo dele com o Tite. Agora, tu falaste essa questão de jogadores. Tem um jogador na seleção da Alemanha que eu gosto muito de ver ele em clube. Ele jogou no Werder Bremen, está me escapando o nome, ele joga de lado, é um meio campista, ele foi cogitado até para ser um dos melhores do mundo e tal, está escapando o nome dele. Eu vi o jogo dele contra o México, uma timidez absurda. É o cara do Arsenal, o Ozil? Não, o outro, é o que jogou no ataque, Era o Thomas Miller e o Timo Werner. Não, tem mais um, lembra, me ajuda aí, tem mais um. Não, ele vai botar aqui. Ele vai botar, esse cara jogava no Werder Bremen e foi seria esse presidente desses maiores da Europa, está escapando o nome. Jogou no Marco canto. Reus? Não. O Miller? Não, Enfim, mas o cara ele jogou de uma. Por que você tá isso? Me lembrou. Ele jogou ali numa faixa de campo apertada, ali no cantinho esquecido. E quando tu vês esse cara num clube onde ele é a principal estrela, o protagonista, ele diz: é comigo. Então eu acho que tem situações sim, que às vezes um grande jogador, dentro de uma constelação, acaba, de repente, né, se diminuindo. Pô. Vou aproveitar o que tu falaste enquanto a gente estava ajeitando o equipamento, que o Vitor falou e que vocês estavam comentando a gente se ressentiu das mexidas, né? Alternativas para o jogo, né? Eu conversando aqui com o Sérgio, com vocês aqui fora, né? Eu tive uma visão desse jogo que achei, claro, com todo respeito ao Tite, ele não vai ver, se ele vê, de repente pode ver. Um abraço, veja porque eu sou seu fã. Na verdade, o que aconteceu? Acho que o Brasil, o Tite, ele negociou o empate. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de audácia, o jogo era o Douglas Costa. Por quê? Porque foi um jogo no qual a linha de 5-4, às vezes 4, às vezes 5 da Suíça, nós não tivemos o ponto forte do Neymar. O ponto forte do Neymar, gente, ele pegar a bola pelo lado esquerdo e ir na diagonal em direção
do gol. Quando ele vai na direção do gol É e no 1 difícil para 1, isso, só ele que não pra trás, né? mas Ele pra faz trás. assim, cara. Sim, mas para trás. Para trás. Então, essa parte que a gente observa há muito tempo, essa parte que a Suíça estava muito preocupada, colocou uma marcação, e por sinal, o que a gente fala, que o Neymar cai, que o Neymar isso. Gente, eu sou brasileiro, eu tô para falar a verdade e vou falar a verdade sempre. O cara apanha muito, cara. Outra coisa, além de apanhar, os caras, o mundo do futebol já aprendeu uma coisa com o Neymar. Ele aprendeu o que com o Neymar? Ele aprendeu que se ele fica provocando o tempo todo. Assista o jogo da seleção, qualquer zagueiro que vai marcar o Neymar, ele fica provocando o tempo todo. E nós brasileiros, não. Todo mundo provoca o Neymar. Então hoje, eu vou falar uma coisa para vocês. O equilíbrio emocional dessa seleção, Serra, ela é muito grande, gente. Os caras são jogadores de alto nível. Você imagina o tempo todo. Aí o Neymar alguma vez ele retrucou? Não. Tomara que não. Tomara que nessa Copa ele não vai fazer isso. Não, estou dizendo da Copa do Mundo. Tomara que na Copa do Mundo ele não caia nesse erro. Eu acho que o equilíbrio do Brasil foi demonstrado até no momento que levou o gol. Mas ali eu acho que teve. Vou falar uma coisa Nós chutamos 20 bolas. Cadê o cara que tu falaste da liderança? Da liderança que a gente também estava falando. Cadê esse cara? Vai chegar no Neymar e dizer assim, filhão, toque a bola, tá errado, pai. Você decide pra mim ali na frente, né? Aconteceu, eu não vou. Eu gosto de fugir assim, um pouco de avaliações individuais. Apesar de, claro, né? Estava falando de um grande protagonista que é o Neymar. Mas assim, eu achei curioso o primeiro lance, eu acho que do Neymar na partida. Que ele recebeu a bola, ele ficou, parece que numa rixazinha com o Berame lá, com o Berame. Não era o 11? O Berame lá. Eu não sei se tem. Sem necessidade. Sem necessidade. Eu não sei necessidade. Eu fiquei logo me perguntando assim, será que existe uma rixa desses caras e tal? Esse lance que não ia produzir nada, não ia sair do nada para lugar nenhum no meio campo. Se você pegar todas as partidas que nós assistimos na Copa, tu não vai ver um lance igual. E outra coisa, sério. Tu não vai ver um lance igual. Você tocou e atrasou o jogo. Você tocou num assunto maravilhoso que foi isso daí. Por quê? Quando o Neymar pegou a bola, que ele foi recuando com a bola, ele tinha 2 ou 3 opções para tocar e sair rápido do lance e deixar esse 11 para lá. Ele preferiu pegar uma bola e ele devolver para o próprio Neymar. Mas aí são essas coisas que alguém, o próprio Tite, porque é difícil para o atleta de alto nível, tem que chegar nele e falar. Isso que estás falando. Eu vou botar outro questionamento aqui, que é saindo um pouco do Neymar. Mas você vai entrar com toda a violência do... Meu irmão, era igual o Julião Baiano na época do Mengão, só quebrando. Se eu sou o Tite, moleque, eu vi duas opiniões. Uma que é o seguinte: tira o Gabriel Lima. Vai queimar o moleque. Gabriel Lima? Não, Gabriel Jesus, vai queimar o moleque. Pelo amor de Deus! Vai queimar o moleque, não pode, não sei o que, o moleque vai sentir. A outra opinião é o seguinte: Copa é tiro curto, meu irmão, põe quem tá melhor. Eu entrava com o Firmino no segundo jogo. Mas eu não sei se Firmino eu vou acompanhar o relator. Eu vou acompanhar o relator. Nosso meio construtor. Eu também. Nosso desafogo. Sim, desafogo. Sim, desafogo. Eu acompanhei no seguinte. Mas é o efeito, o programa está evoluindo, né? A química aqui do copo, né? Eu olho um pouquinho assim. Ali no segundo tempo, o jogo estava caminhando para o empate. A gente estava vendo isso, né? E, como disse o Zé, o Tite ele optou de certa forma ele foi conservador, vamos dizer assim. Eu acho que em determinadas partidas que caminham para uma coisa, você tem que propor algo diferente. E o diferente para mim também era o Douglas Costa. Eu, particularmente, cada vez mais no futebol, e aí a gente vai pegar um esquema que hoje os treinadores adoram, que é o 4-2-3-1. 4-2-3-1. Que é o 4-2-3-1. Esses três aí, dois estão pela periferia, pelo lado. Tem treinadores que gostam de dois cerebrais. Tem treinador que gosta. No Flamengo, tem dois que gostam de dois ligeirinhos. Velocidade. Eu vou dizer o seguinte: eu não abro mão de um que chama para dançar, que vai para a linha de fundo, que instiga, que faz o cara às vezes dar uma chegada ali, um pênalti, uma falta ali na beirada. Eu me ressinto um pouco disso em equipes. E acho que no caso da seleção, por nós termos um Gabriel, um Neymar, tu pode até abrir mão disso. É totalmente aceitável. E o time funciona muito bem. Né?
Agora, numa partida dessa, o Douglas cabia de Eu não uma... entendi ele não. Deixa eu falar uma Cabia falar- de eu Douglas só- ali. só- eu falar uma uma coisa viagem aqui, muito grande, falar uma pode coisa esperar. aqui desse homem que desequilibra. Vale salientar que nós ganhamos uma Copa do Mundo em 2002 com o 12º jogador. Não sei se vocês lembram. Roberto Mas o Denilson, O Denilson entrava. entrou todos os jogos e propunha esse estilo de jogo. Mas eu acho que entendeu? o Denilson naquela situação tudo bem, mas eu concordo. Mas nós temos o Douglas Costa para fazer Temos, esse tipo não de só o jogo. 12º, Não, nós talvez temos vários. tenhamos Nós temos 13º. não, nós temos aí 18, 19 jogadores. Uma Se não tiver loucura. todos os jogadores. Eu sei, a gente até falou isso. Agora, né? a gente falou dessa palavra liderança dentro de campo e tudo, e até eu carrego comigo essa passagem pelo futebol, e cobro isso muito da garotada, né, lá na base, quando eu posso, eu falo isso. Eu me ressinto muito, né? Existe essa relação cada vez mais presente no mundo do futebol profissional, do respeito de um jogador com o outro. Eu acho muito legal, é salutar você ter sempre o respeito. Respeito ao colega Mas de eu trabalho, sinto, mas eu a sinto, cobrança, eu sinto não, muita falta Daquela da, cobrança- da daquela comunicação cobrança durante a partida É, mesmo, de um atleta chamar o Perdeu outro. característica, Né? isso não é o cara. Sabe? O cara Eu isso me cometeu. ressinto. Aí a gente fica falando, nesse mundo, que cada atleta desse da Sabe seleção tudo. ganha quanto? Joga nesse. Eu fico pensando como é pra um de repente Serra, mas eu vou encontrar falar. esse caminho pra falar pro outro. A gente falou isso no programa com o Mataus do Toro Tático, que são os moleques muito bons, por sinal, vejam esse programa e sigam os moleques, eles são muito bons nas áreas de tática, procura nas redes. Eu falei, cara, isso está se perdendo, porque é o seguinte, eu acho que esses jogadores, aí a gente está falando dos caras se respeitarem, é profissionalismo, mas parece que sempre eles estão dependendo da babá. Então eles não têm isso, porque todo mundo faz tudo por eles. E no campo você traduz muito do que você é. Então você não tem, como é que eu vou chegar no Neymar? Chega no cara, não é? E depois se resolve. Eu acho que isso está faltando. Não, mas É medo do cara ficar meio vidrado, não, né? não é O meio cara- vidrado. A visão do futebol é assim. Porque eu estou falando assim, entre colegas, tá? Não, sim, Mas é disso que eu tô dentro de falando. campo nós estamos falando. Mas essa É disso que nós visão estamos que o falando. Serra tocou em assuntos de base, eu sinto isso na minha base na Turma Luso, porque eu já não visualizo nenhum estilo de jogador, estilo Dunga, estilo Mauro Silva, aquele não cabe, cara que fica não ali. cabe mais também. Mas também, Não cabe mais muito também. porque o futebol de hoje está propondo isso. Mas Isso é ele da personalidade do mas atleta. eu precisava ser que nem um. Não, sim, histriônico, mas precisava. um cara que o Gerson não era histriônico, Não, sim, ele é. falava. Mas aí pelo lado direito Mas não vamos tínhamos esquecer, Carlos Alberto. mas não vamos esquecer outros tempos, né? tempos. Hoje esse Tudo jovem, bem, né? isso a gente Esse vai. atleta mudou muito, então parece que tá difícil criar entre eles lá essa comunicação que flua de esse uma maneira alto mais nível, tranquila. é até difícil a gente imaginar que o cara, com um colega de alto nível que já joga, né? Mas eu concordo. É verdade. Ou, agora sim, pra gente ser rápido, partir pro palpite e a gente Vai mudar de infelizmente assunto? tá... Vou. Rapidinho. Não, Ei, Miranda, Gabriel Lima do Leão tirava aquela bola, hein? Gabriel Lima? Porra. Nossa, O Bruno Maia. Bruno Maia, desculpa, É. tô toda hora o nome. Eu nem vou entrar nisso, porque para mim o goleiro tinha que socar a cabeça do atacante, o Miranda foi juvenil, a gente nem porque aquela falta, aquele pênalti é muito pouco do que o Brasil fez. Vocês mudariam jogador ou postura só? Não mudaria. Jogador, até porque, postura. Até porque assim, nós temos que. Postura, até porque Postura, sim. até porque saldo de gols pode ser importante. E lá na postura frente. até para chegar no menino Ney e dizer, esse menino Ney não é assim, é assado, né? Vou ser honesto contigo, não acredito que nenhum atleta consiga durante os 90 minutos dizer tipo assim pro Neymar, Neymar, solta mais a bola. Não acredito. Acho que ninguém chega nele. Não acredito nisso. Acho que ninguém chega Mudaria, nele. tu Não mudaria, acredito. falar de Entraria colocar com o Firmino no lugar de Jesus. Eu não mudaria até porque. Eu não mudaria Eu não também. mudaria porque se a Mas gente eu for acho falar- que o jogo é o limite, né? Sim, Para fazer sim, mudança. sim, evidente. Se não rodar. Tem que funcionar. né? Porque aquela mística de você ter o número 9 funcionar. na costa e ter que fazer gol, isso pesa às vezes. Isso pesa às vezes. Então eu não mudaria. Por que eu não mudaria? Porque o Brasil ele tá vindo nessa toada. E o time vem de bem, futebol né? bem. Não adianta a gente chegar aqui, cara. Se Vai Deus pra quiser, poder- se Deus quiser, nós vamos ganhar Agora, a assim, Costa Rica, nós vamos classificar, nós vamos chegar na final. Mas o time tá bem. Considerando que a Costa Rica também não é nenhuma galinha morta, mas eu acho que a Costa Rica é o adversário Ideal que para a gente precisa. No segundo jogo. É que a gente Diferente precisa para o dos segundo nossos- jogo e dos pra nossos gente dar. co-irmãos. E pra gente ganhar confiança, Para né? no segundo É. jogo com o resultado que nós tivemos no primeiro. Perfeito. Se fosse a Sérvia, já ia Então ficar. vamos aproveitar e palpitar. Vitor, palpite pro jogo. 2-0 o Brasil. Eu vou um pouco além, eu vou de 3-0. Eu vou de 4-0. Eu vou de 4-1.
tu viu que a gente está pouco confiante, somos pessoas que não confiamos na seleção, palpites difíceis, né? Galera, assim, o time está se entrosando, como o Sérgio falou, chegou o atacante, né? O Sérgio continua distribuindo o nosso zagueiro, que só vem na... Chega forte. Eu te vi, que é Chega assim. pesado. E assim, a gente... Literalmente. Literalmente. E assim, é muito bacana ter aqui, eu e Vitor, que gostamos de futebol e tal, o Sérgio que vivenciou, então ele sabe algumas coisas, e o cara que jogou bola, né? Então ele tem algumas opiniões que a gente, né, abrem até a cabeça. Então, vou pedir mais uma vez, estamos, infelizmente, por hoje, acabando, tomara que no próximo a gente venha com uma vitória. A gente já vem com 4 pontos. Já vem com 4 pontos. 4 pontos, a formação vai se manter. Pode ser que tenha uma mudança ou outra de convidados aí, mas essa aqui é a mesa redonda mais espetacular da Copa do Mundo. Obrigado, sigam a gente, se liga, foi mais um É Nós Queiroz. Um abraço. Rumo ao Hexa. Um abraço.